Fiquei em silêncio e depois da última palavra que ela me disse, eu tomei uma decisão que mudaria tudo. Inscreva-se se essa história te encontrar e me diga de onde você está assistindo. A vida tem uma maneira estranha de se desenrolar. Eu sempre pensei que seria diferente, que quando o momento chegasse, quando finalmente tivesse a resposta para tudo o que me atormentava, seria fácil, simples. Mas não foi. A verdade chegou como uma tempestade, desmoronando tudo que eu pensava ser sólido e seguro. Eu cresci em uma casa onde o silêncio era mais alto do que qualquer palavra dita. Minha mãe sempre foi distante, mas eu acreditava que isso era apenas a forma dela de ser. Nunca perguntei muito, porque tinha medo das respostas. Eu via as outras crianças com suas famílias, conversando abertamente, rindo, trocando histórias, e sentia como se estivesse perdendo algo essencial. Mas eu nunca falei sobre isso, eu apenas me acostumei. Eu fui crescendo com essa sensação de falta, como se tivesse sido deixada de lado, como se algo em minha vida fosse apenas uma peça fora de lugar. Eu sabia que havia algo que minha mãe escondia de mim, mas não sabia o quê. E como toda criança, eu tentei entender de várias formas. Eu olhava para os rostos das pessoas e sentia uma distância que não conseguia superar. Até que um dia, em uma noite comum, algo mudou. Era um sábado à noite e minha mãe estava mais quieta do que nunca. Algo no ar estava diferente, mas eu não conseguia identificar o quê. Ela havia pegado um envelope antigo, empoeirado, e o colocou sobre a mesa. Eu não sabia, mas aquele envelope mudaria tudo. Eu sabia que algo estava acontecendo. O jeito como ela olhava para o envelope me dizia que não era algo simples, mas ela não falou nada. Durante dias, aquele envelope ficou ali, como um símbolo de algo que eu ainda não estava pronta para entender. Então, numa manhã, ela me chamou. Meu coração disparou. Eu sabia que o momento estava chegando. Ela tinha os olhos vermelhos, como se tivesse chorado a noite toda, mas ainda assim, ela parecia tão firme quanto sempre fora. Eu preciso te contar uma coisa. As palavras dela cortaram o silêncio, e eu soube que tudo o que eu conhecia ia mudar. Ela me deu o envelope. A caligrafia era familiar, mas ao mesmo tempo parecia estranha. Abri lentamente e o que encontrei dentro não era o que eu esperava. Não havia uma explicação clara, não havia uma confissão. Apenas uma carta, com um texto que parecia um pedido de desculpas, mas não de alguém que eu conhecia. Era como se fosse de um estranho. A carta dizia: Eu te amei desde o momento que te vi, mas meu medo foi maior do que o amor. Você nunca soube disso, mas eu não era quem você pensava. Eu fui trazida para você, escolhida para cuidar de você. Mas a verdade, meu amor, é que eu não sou sua mãe, ao menos não da forma que você entende. O tempo me fez ser essa pessoa que você conhece, mas eu não sou. E eu não sei o que fazer com isso agora. Eu só sei que você precisa saber a verdade. Quando terminei de ler, uma sensação de frio percorreu meu corpo. Eu não sabia o que fazer com aquelas palavras. Como assim ela não era minha mãe? Eu sempre soubera, de alguma forma, que havia algo estranho, algo incompleto na nossa relação. Mas não imaginei que fosse algo assim, tão profundo, tão distorcido. Eu olhei para ela e vi que ela não estava mais me observando. Ela parecia perdida em seus próprios pensamentos, como se estivesse esperando que eu falasse. Eu não sabia o que dizer. Eu queria gritar, perguntar por que ela me enganou por tanto tempo, mas a dor era tão grande que nem palavras conseguiam sair. Ela então falou como se não conseguisse mais aguentar o peso do silêncio. Eu não sabia como te dizer. Eu tinha medo, medo de te perder, medo do que você pensaria. Eu sabia que você merecia saber a verdade, mas eu não sabia se conseguiria lidar com isso. Agora você sabe, mas não pense que isso muda o que somos. Eu fui sua mãe, eu sempre fui.
Aquelas palavras ficaram reverberando na minha mente por dias. Ela sempre foi a única figura de mãe que eu conheci, mas a verdade era que ela não estava ali por escolha, e eu não sabia como lidar com isso, como continuar vivendo com essa informação sem que minha vida desmoronasse. Passei semanas tentando entender. A dor do que eu havia aprendido era avassaladora. Não era só uma mentira, era a essência de quem eu era, a forma como eu via minha vida que estava sendo questionada. Tudo o que eu sabia sobre o amor, sobre o que significava ser família, estava em ruínas. Eu tentei conversar com ela várias vezes, mas ela sempre evitava. E eu não sabia se era porque ela sentia vergonha ou porque ainda tinha medo de me perder. Eu olhava para ela e via a mulher que me criou, que me deu tudo o que podia, mas também via uma pessoa cheia de segredos, de medos, de uma história que eu nunca soubera. Eu cresci tentando entender quem eu era, e agora aquela revelação me deixou sem chão. Eu não sabia mais o que fazer com a minha vida, com a minha identidade. Eu tinha vivido em um mundo de mentiras, e agora tudo estava desmoronando. Mas uma coisa ficou clara para mim: o amor dela por mim nunca foi falso. Ela pode não ter sido minha mãe biológica, mas ela me deu tudo o que tinha. Ela me criou, me amou com a intensidade de alguém que escolheu me cuidar. E mesmo que a verdade fosse dolorosa, a realidade era que, em muitos aspectos, ela havia sido mais mãe para mim do que qualquer mulher biológica poderia ser. Conforme o tempo passou, eu aprendi a ver tudo de uma perspectiva diferente. Eu aceitei a verdade. Não da maneira que eu queria, mas de uma forma que finalmente me trouxe paz. Minha identidade não dependia de um vínculo de sangue. E mais importante, minha história não precisava ser definida pelos segredos de outros. No final, eu entendi que, apesar da dor, havia uma lição profunda naquilo tudo. A verdade pode ser assustadora, mas ela também liberta. Eu esperei uma vida inteira por uma explicação, e quando finalmente recebi, não foi o que eu esperava. Mas no final, talvez tenha sido a explicação que eu precisava para me encontrar. Porque, no fim, o que importa é quem você escolhe ser. E eu escolhi seguir em frente, reconstruindo minha vida e minha identidade, a partir do lugar mais verdadeiro que eu poderia alcançar.